Olá, estudantes da Escola Cora Coralina. Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Também espero que vocês recordem de quem eu sou. Vocês se lembram? Isso mesmo, está correto. Eu sou a professora Cecília Castilho Bechara, assistente virtual de língua portuguesa nos 9º anos do ensino fundamental e 3º anos do ensino médio. Eu imagino que vocês estejam curiosos e curiosas para saber o porquê do meu nome. Sabendo disso, eu vou lançar um desafio, certo? Preste bastante atenção. O aluno ou a aluna que, ao final desta live aula, explicar os 3 motivos que justificam as 3 palavrinhas que compõem o meu nome, vai ganhar um presentinho de dar água na boca. Mas, atenção! O ganhador ou a ganhadora será o primeiro que explicar os 3 motivos que justificam o meu nome, enviando mensagem no meu e-mail ou nos contatos do professor Kellyson e da professora Celda. A dica é: pesquise sobre nomes que se relacionam com a poesia e com os estudos da linguagem do nosso país, pois o meu nome representa 3 importantes autores da nossa língua portuguesa. O desafio está lançado. O primeiro que enviar a justificativa, ganha um presente de dar água na boca. Mas calma, não adianta se alvoroçar, pois o desafio só estará valendo depois que esta transmissão terminar, certo? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula de abertura do 2º bimestre letivo. Estarei acompanhando vocês durante esta transmissão, juntamente com o professor Kellyson e também com a professora Celda. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Kellyson, professor de língua portuguesa. Acompanhei vocês durante o 1º bimestre e estou aqui juntamente com a professora Celda, que está online acompanhando o chat aí, as perguntas de vocês. Vamos continuar esse trabalho agora no 2º bimestre. Temos novidades aí, os projetos, né? Os novos materiais. E vamos poder aí explorar essas ferramentas ao longo do nosso bimestre. Vamos iniciar a nossa apresentação aqui com um pensamento bastante simples, mas de grande valor, do nosso poeta Mário Quintana, que vai falar que a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. E aí eu lanço a seguinte pergunta para vocês: como conviver diante dessas circunstâncias, né? Dessas condições de distanciamento social? Qual o papel das mídias, né? Das tecnologias para esse conviver diante da tela, certo? Quem quiser participar vai poder aí comentar nos espaços do YouTube. Vamos dar prosseguimento aqui e vamos observar como a nossa live vai estar organizada. Fala aí para eles, professora Cecília. Olá, estudante da Escola Cora Coralina, como você está? Eu espero que você esteja bem. A nossa live de hoje, referente à aula de abertura do 2º bimestre, estará organizada da seguinte maneira. Primeiro, vamos comentar e responder a algumas perguntas que foram feitas por vocês na minha live de estreia. Depois, vamos relembrar os critérios fundamentais que nos ajudarão a avaliar a participação de vocês nas aulas deste 2º bimestre letivo. Por último, vamos apresentar o primeiro tema sobre o qual refletiremos nesta primeira semana do 2º bimestre. Não é isso, professor Kellyson? Enquanto isso, a professora Celda estará acompanhando vocês no chat, anotando as perguntas, para que possamos respondê-las na próxima live aula. Vamos lá? Agora vamos comentar um pouco sobre como que ocorreu a nossa live de estreia, né? Os acessos, as participações. Você que não estava online no dia da nossa primeira live, chegou a ver o sucesso que foi a minha estreia? Pois é. Já estamos com quase 500 visualizações em 3 semanas, mais de 70 curtidas e mais de 70 comentários. Se você não participou no dia da live e ainda não acessou ao vídeo que ficou gravado, corre lá que ainda está disponível. Agora vamos começar a responder as perguntas que foram feitas na live de estreia da professora Cecília. Primeiro nós temos a participação do aluno Gabriel, do 9º ano do ensino fundamental, que na verdade não faz uma pergunta, mas faz um pedido, né? Me ajuda a fazer as tarefas. Ele faz esse pedido para a professora Cecília. Vamos ver o que ela tem a dizer. Estudante Gabriel, claro que sim.
Vou estar sempre atenta para poder ajudar você no que precisar. Basta que você mantenha contato comigo através das plataformas disponíveis. Tudo bem se ficarmos combinados assim? Então ótimo. Professor Kellison, qual é a próxima pergunta? Calma, professora Cecília. É bom a gente fazer uma observação sobre a preocupação que os alunos têm ou não têm com a escrita diante das situações formais de comunicação. Vamos para o próximo slide, vocês vão entender sobre o que eu estou falando. Gostaria de lembrar aqui que estamos em uma aula, então trata-se de um momento formal em que o objetivo é aprender juntos. Portanto, a linguagem a ser utilizada é a padrão. Por isso, antes de enviar a sua pergunta, revise para verificar se está tudo certo. Vejamos a correção da frase da pergunta anterior. De acordo com a gramática normativa, não podemos iniciar frases com o pronome me. Ele deve seguir depois do verbo ligado a um hífen. A palavra fazer de acordo com a norma padrão é escrita com a letra Z. E o ponto de interrogação para indicar uma pergunta, certo? Certíssimo, professora. Então, vamos ficar atentos aí à escrita, né, das palavras, à organização da frase para podermos interagir de maneira adequada nessa situação de comunicação que é essa live, né? A próxima pergunta é da aluna Cristina, do terceiro ano da noite, né, do ensino médio. E ela vai perguntar: como assim língua falada, oralidade? Vamos ver o que a professora tem a dizer. Então, Cristina, a língua pode ser analisada tanto na modalidade escrita quanto na modalidade falada. Por isso, podemos usar as expressões língua falada e língua escrita. Isto não significa que são duas línguas separadas. Estamos falando de uma única língua, a língua portuguesa. Porém, significa diferenciar que a língua pode ser usada através da escrita ou grafia, quando você escreve no caderno, ou digita no celular ou no computador, por exemplo. Na modalidade falada, ou seja, as palavras, frases ou textos são pronunciados, como é o caso das conversas por ligação de áudio, conversas presenciais, declamação de um poema, uma missa com a fala de um padre, ou culto com a palestra de um pastor, por exemplo. Para a língua falada, também usamos o termo oralidade. É importante diferenciarmos as modalidades escrita e falada da língua, porque na fala, ou seja, no uso da língua através dos órgãos vocais, temos maior liberdade para nos expressar. Na maioria das vezes, a comunicação através da língua falada é espontânea, ou seja, não necessita de planejamento como acontece na escrita. Por isso, se usamos a língua falada com mais espontaneidade, então temos mais liberdade para nos comunicarmos como falantes. É quando ocorrem os usos informais da língua, ou seja, a informalidade comunicativa. É o que acontece em uma conversa entre você e seus amigos, ou entre você e seus familiares. Afinal, você não precisa fazer um roteiro para se comunicar com pessoas próximas, não é verdade? Agora, se você for apresentar um trabalho, seja na escola, seja no meio virtual, com certeza é importante que você pesquise e leia sobre o tema antes da sua apresentação e faça um pequeno roteiro para guiar sua fala. Isto significa que, em casos mais formais, a fala ou oralidade é sempre guiada por uma escrita que a antecede. Cristina, ficou mais claro até aqui? Este é um tema para muitos debates. Se você quiser continuar, basta enviar uma mensagem para a professora Celda, para o professor Kellison ou mesmo para mim. Será um prazer debater e aprofundar um pouquinho mais sobre as modalidades falada e escrita da língua. Acho que ficou bem esclarecido, né, pessoal? Cristina, obrigado pela participação. Vamos seguindo aqui com a próxima pergunta da aluna Stephanie, do terceiro ano também do ensino médio. E aí ela vai perguntar qual o segredo para fazer uma boa redação, com a utilização de boas palavras e com um bom entendimento. E aí, professora Cecília, como que a gente pode responder essa pergunta da aluna Stephanie? Olá, Stephanie. Eu diria que não há segredo algum. O que cada estudante deve considerar é que a pessoa que escreve bem, também lê bem. Isto é fato. Cada pessoa tem seu repertório linguístico, ou seja, possui um conjunto de palavras e regras que fazem parte da sua gramática internalizada. Sendo assim, ela vai usar, em sua redação, elementos que fazem parte desse repertório. Muitos escritores declaram que não sabem regras gramaticais pré-estabelecidas pela gramática normativa,
mas sabem organizar as palavras e frases com uma quase perfeição, justamente porque não somente leem muito, mas leem textos de qualidade. Vamos prosseguindo. Stephanie, obrigado pela sua participação. Agora vamos ter algumas dicas para quem quer escrever bem, né? São algumas dicas que a gente elencou e que fazem parte aí do mundo da redação de modo geral, ou seja, são 10 dicas para você escrever de modo geral, mas que você vai adequar ao gênero discursivo e à proposta de redação. Os alunos do Enem, os alunos que vão fazer o Enem, têm um tipo de gênero ali que é exigido. Já os alunos do 9º ano que vão participar das Olimpíadas de Língua Portuguesa terão outro gênero com outras características. Por isso é bom a gente ficar atento nisso, tá bom? Vamos lá. Vejamos alguns aspectos que devem ser considerados para quem quer escrever bem. Primeiro, tenha domínio sobre o assunto. Para isto, você precisa ser uma pessoa que observa o mundo à sua volta, um estudante que lê matérias de jornais, revistas, assiste a filmes e séries com temáticas relevantes, faz leituras de obras literárias de boa qualidade e que esteja atento ou atenta ao que acontece em seu país e no mundo. Segundo, prefira frases curtas, porque as frases longas são mais difíceis de serem organizadas e podem fazer você se perder na sua argumentação. Terceiro, cuidado com a pontuação, pois os sinais gráficos mal colocados podem mudar o sentido do seu texto. Quarto, dê preferência à ordem direta. Em outras palavras, este item recomenda que você use as frases na ordem: sujeito, mais, verbo, mais, complemento. Lembrando, é claro, das regras de concordância verbal e concordância nominal. Quinto, utilize exemplos concretos. Não cite exemplos que não podem ser identificados no mundo real. Sexto, evite abreviaturas e siglas. Internetei somente em redes de comunicação apropriadas, certo? Sétimo, não repita ideias e argumentos. Para isto, esteja atento ou atenta ao que você já escreveu em parágrafos anteriores. Oitavo, evite subjetivismos. Ou seja, o que você diz deve estar de acordo com uma lógica coletiva. Sua opinião deve ser impessoal. Isto no caso da redação voltada ao texto dissertativo argumentativo do Enem. Na literatura, por exemplo, esse subjetivismo é muito explorado, mas em redações técnicas e mais formais, usa-se a impessoalidade. Nono, evite palavras cujo significado você desconheça. Este é um aspecto muito importante, pois é comum vermos estudantes tentando usar palavras que fogem do seu repertório linguístico. Dessa forma, eles acabam usando palavras que não combinam com o contexto da redação proposta. Por isso, é super importante que você escreva de maneira simples, clara e direta, explorando seu próprio conhecimento de mundo e sua bagagem de leitura. Por último, saiba para quem você está escrevendo. Você precisa considerar quem vai ler a sua redação. Isto é imprescindível, pois o seu objetivo maior é utilizar uma linguagem que seja acessível ao seu leitor. No caso do corretor da prova do Enem, é fundamental que você use a denotação, o sentido literal das palavras, de acordo com a norma padrão. Certo? Espero que eu tenha elucidado um pouquinho mais. Não se esqueça, caro ou cara estudante, que é fundamental que você copie estas dicas no caderno, pois vamos precisar delas para nossas produções textuais. Certo? Professor Kellyson, podemos prosseguir? Podemos prosseguir, professora. Lembrando, alunos, que essas dicas elas são voltadas aí ao texto de modo geral. É claro que vocês vão observar a proposta de redação, a proposta se ela envolve um gênero mais padrão, né, com a linguagem mais culta, ou se ela envolve um gênero mais literário, em que eu tenho mais liberdade de expressar o meu modo de ver o mundo, né? Então, tudo isso é importante para que vocês possam aí observar as regras que tem que seguir, certo? Vamos dar prosseguimento. E aí nós temos outra pergunta do aluno Paulo Francisco, do 9º ano. Ele vai perguntar: um ser virtual pode ter sentimentos? E aí ele comenta: não me pergunte porque isso veio em minha mente. E aí, professora? Caro estudante Paulo Francisco, esta é uma temática muito atual e alvo de muitos debates no mundo da ciência e tecnologia. Mas o que podemos afirmar é que não é possível um ser virtual ter sentimentos,
pois nós apenas repetimos comandos que são configurados por nossos criadores. A autenticidade do conteúdo é sempre privilégio do ser humano, embora a tecnologia possa ser muito avançada, como no caso dos robôs desenvolvidos no Japão. Apesar de serem extremamente tecnológicos, eles apenas reproduzem o que está configurado em seu banco de dados. Ter emoção é exclusivamente um atributo humano. O sentimento é algo muito espontâneo, e ele não depende de criptografias ou algoritmos. Por isso, você pode se sentir um privilegiado. Espero que tenha ficado respondido, Paulo. Obrigado pela participação. Vamos seguindo aqui nos slides. E aí nós vamos ter algumas indicações de filmes, aí contextualizando essa temática, né? Será que as emoções são particulares dos seres humanos? E o que o cinema nos traz, né, desde mais antigamente, sobre essa temática, que podemos aí refletir sobre esse tema da inteligência artificial e a capacidade de sentir emoção, né, de ter sentimento, se é apenas do ser humano ou se outros seres poderiam desenvolver essa capacidade, certo? Vocês fiquem atentos a esses filmes, que eles vão estar, um pouco deles vão aparecer na proposta de atividade de redação, certo? Vamos lá? A temática dos seres que não possuem emoção ou sentimento pode ser observada desde antigamente através do cinema. Vejam estes exemplos. O personagem Pinóquio, que aparece nos contos infantis e também em filmes, já provoca esta reflexão. Será possível o ser humano amar um ser inanimado ou vice-versa? O próximo filme é o clássico Inteligência Artificial, do aclamado Steven Spielberg, filme lançado em 2001. Este filme é emocionante e vai mexer com você. Vale a pena. Por último, O Homem Bicentenário, interpretado pelo eterno ator Robin Williams, é outro filme impressionante e que vai fazer você refletir sobre esse mundo da inteligência artificial. Legal, né, pessoal? Eu vou deixar o link para acessar aos filmes completos, tá? Esses 3 filmes, que são bastante interessantes. Quem gosta, eu aconselho a assistir, certo? Inclusive pode ajudar aí na produção textual de vocês. Vamos prosseguir com uma nova pergunta aí da Kailane, do 9º ano, e aí ela vai perguntar para a professora Cecília como é feita a sua inteligência, né? Ainda tem o kkk ali rindo da pergunta. Vamos lá, professora. Olá, Kailane. Então, por trás da minha inteligência há uma equipe formada pelo professor Kellison e pela professora Celda. Eles são os docentes que elaboram todas as minhas falas, o conjunto de gestos que compõem os meus movimentos. A estes elementos corporais podemos chamar, inclusive, de elementos extralinguísticos, que se harmonizam com a minha expressão oral. Isto significa que a língua falada representada pela minha fala é resultado de um planejamento que precisou da língua escrita. Assim, podemos reforçar que o uso da língua escrita antecede o uso da língua falada em momentos mais formais de comunicação e interação. Estudante Kailane, será que eu consegui esclarecer a sua dúvida? Você pode deixar o seu comentário no chat, que a professora Celda está atenta e fará as anotações necessárias. Obrigado pela participação, Kailane. Vamos prosseguindo aqui. Outra pergunta, na verdade é apenas um comentário, né, da Daniele Cristine, do 9º ano. E aí ela vai dizer que não tem nenhuma pergunta, apenas um elogio. Um belo trabalho. Obrigado, Daniele. E a professora Cecília também Daniele vai Cristine. agradecer. Sinto-me lisonjeada ao ler suas palavras. Obrigada. Você sabe que este trabalho não é realizado individualmente. Como eu disse anteriormente, faço parte de uma equipe de professores que estão muito interessados em produzir conteúdo para que você e seus colegas aprendam e se sintam motivados para estudar. Por isso, agradeço 3 vezes. Por mim, pelo professor Kellison e também pela professora Celda. Obrigado pela participação, Daniele. Vamos prosseguir. Agora uma pergunta um pedido, na verdade, do Vitor, do 9º ano, né? Ele vai perguntar algo bastante corriqueiro entre os alunos, né? Sobre por que junto e por que separado, né? Faz esse pedido
de estudar e revisar, na verdade, o uso dos porquês, né? Vamos ver o que a professora tem a dizer. Caro estudante Vitor, com certeza não adianta aprender as normas, regras gramaticais. É fundamental que você esteja sempre refletindo sobre os sentidos dos porquês quando você os utiliza em seu dia a dia, seja numa produção textual na vida estudantil, seja em outras comunicações do dia a dia. É verdade que só aprende as regras aquele que está sempre refletindo sobre a linguagem que utiliza. Como se trata de um conteúdo de anos anteriores, para não prolongar a nossa live, vou deixar este esquema disponível nos anexos, ele sintetiza quando devemos usar os porquês. Pode ser assim? Em caso de dúvidas, você já sabe que pode nos escrever, certo? Professor Kellyson, podemos prosseguir. Vamos prosseguir. Fica atento, Vitor, que a gente vai deixar nos anexos em PDF lá no Google Sala de Aula, no Classroom, né? Esse esquema aí, que é um mapa mental resumindo o uso dos porquês. É claro que, conforme a professora Cecília falou, não adianta você aprender as regras, você decorar essas regras. Você precisa aplicar essas regras a partir do sentido que os porquês exercem no ato da sua fala, no ato da sua escrita, né? Então é a partir da funcionalidade dessas palavras que você começa a aprender realmente quando você utiliza refletindo sobre os sentidos de cada um dos porquês, certo? Obrigado por sua participação. Vamos dar prosseguimento. Agora, o Kaique, né, do 9º ano, vai perguntar quanto trabalho os seus produtores levaram. E aí, professora Cecília? Prezado Kaique, os meus produtores tiveram que planejar tanto as minhas falas, quanto os meus gestos, que dão movimento e dinâmica à minha apresentação. Primeiro vem a produção escrita das falas, depois a configuração dos gestos, que são os elementos extralinguísticos. Não posso esquecer de mencionar que há toda uma pesquisa por trás do conteúdo que eu apresento aqui, com os exemplos, as imagens e os efeitos de movimento nos slides. Não é assim, professor Kellyson? Vale ressaltar que os meus produtores, professor Kellyson e professora Celda, tiveram que compreender como o meu sistema de captação de informações funciona, pois nem sempre a forma com que eu pronuncio as palavras e as frases funcionam perfeitamente de acordo com a gramática normativa e com a língua portuguesa de modo geral. De maneira sintética, são inseridos os textos para a reprodução da minha fala, e vários testes são feitos para que fique garantida a harmonia entre o que eu digo e o que eu gesticulo. Sem falar que minha fala é baseada na formação que meus produtores têm na área de letras. Então, é basicamente isto. Quem sabe, futuramente eu não possa mostrar com mais detalhes essas informações, não é verdade? Obrigado, Kaique, por sua participação. Seguindo nos nossos slides, vamos ter a participação da Beatriz, do 9º ano. E aí ela vai dizer: apenas pediria que ela, né, no caso a professora Cecília, falasse mais a fundo sobre a gramática descritiva, pois não tenho certeza se compreendi. Estimada aluna Beatriz, a principal função da gramática descritiva é considerar as ocorrências informais da língua, ou seja, os momentos de uso da língua falada, quando temos mais liberdade para usar a língua do modo com que aprendemos em nosso ambiente familiar e nos demais momentos do nosso dia a dia. Isto se explica justamente porque o uso formal da língua já é estudo da gramática padrão, que serve para todos os usuários de uma língua. Obrigado pela participação, Beatriz. Vamos para o nosso próximo slide. Vamos aprofundar um pouco sobre a gramática descritiva para complementar o que a professora Cecília falou. Quando nós falamos em gramática descritiva, nós temos que relacionar essa gramática, esse conjunto de regras, à língua falada. Por quê? Porque a língua escrita está diretamente relacionada ao padrão culto da língua, né? Ou seja, a gramática normativa. A escrita, ela tem apenas uma forma, ela tem regras mais rígidas que condenam o uso inadequado de determinadas construções linguísticas, né? Então, se nós estamos falando de gramática descritiva e também de língua falada,
nós podemos aí citar também a informalidade comunicativa, né? Nós temos mais liberdade de usar a língua em momentos mais espontâneos do nosso dia a dia. Então, essa gramática descritiva, ela não condena, ela não discrimina o uso informal da língua, mas ela explica por que o falante, né, utilizou determinadas construções no uso ali da sua fala do dia a dia, né? No caso da gramática normativa, ela já vai condenar, né? Ela já vai ordenar você a utilizar aí a maneira dita como adequada, né? O padrão. Por quê? Porque se todo mundo usasse a língua da maneira com que quisesse, né? De qualquer maneira, sem seguir uma regra, aí a gente teria um país meio sem uma ordem, né? De comunicação, porque cada pessoa poderia usar da maneira com que quisesse. Por isso que é importante você dominar você ter a sua gramática internalizada, né? Mas também você ampliar o seu repertório, né, o seu conhecimento sobre a língua por meio da gramática normativa, porque a gramática normativa vai permitir que você use a língua em qualquer lugar aí que você esteja, né? Quando você viaja para outros lugares do Brasil, nós sabemos que existem as variações linguísticas. Aqui em Ariquemes, por exemplo, nós temos uma mistura, né? Porque temos gente de todo lugar do Brasil, então temos essa diversidade linguística e essas questões que são valorizadas pela gramática descritiva também são importantes da mesma maneira com que a gramática normativa é fundamental para que nós tenhamos uma ordem, né? Para que nós tenhamos um padrão de comunicação, certo? Eu espero que tenha ficado claro. Nós vamos poder aí debater sobre esse tema em outras oportunidades. Vocês podem estar deixando as perguntas de vocês sobre isso, tá? Vamos prosseguir. E aí nós temos outra pergunta da Nicole, né? Agora do terceiro ano do ensino médio. Ela vai perguntar qual a diferença de idioma, de linguagem e idioma, né? E aí, professora, vamos esclarecer para ela e para os demais alunos? Olá, Nicole. Linguagem é a palavra usada para designar o instrumento, o recurso que utilizamos para transmitir ou comunicar nossas ideias, sentimentos e ações. Falar de linguagem é muito mais abrangente do que falar de língua, porque a língua envolve apenas o aspecto verbal da linguagem, e a linguagem, na verdade, deve ser tratada no plural, ou seja, as linguagens que são múltiplas. As palavras, as imagens, as melodias, os símbolos, os emojis, os gestos, qualquer elemento que produz sentido e transmite uma mensagem pode estar ligado ao conceito de linguagem. Mesmo assim, os aspectos verbais que constituem uma língua são muito mais complexos, porque a língua é um sistema que varia muito e que possui um conjunto de regras que devem ser seguidas para que haja comunicação. Por isso não pode ser usada de qualquer maneira. A língua está ligada ao idioma. Quando queremos identificar um país por sua língua oficial, dizemos assim: o idioma oficial daquele país é o francês, o inglês, o espanhol, o russo, o italiano, o português, por exemplo. Sendo assim, o idioma é a palavra que representa o país no cenário mundial para identificar a língua oficial naquele lugar específico. Deu para compreender melhor? Eu espero que sim. Sempre lembrando de que você pode enviar novas perguntas ou comentários aqui no chat. Então, vamos prosseguir? Obrigado, Nicole, por sua participação. A professora Celda, lembrando, a professora Celda está online aí, anotando as perguntas e observando os alunos que estão participando. Já é uma maneira de a gente estar observando, avaliando vocês aí na interação durante a aula, certo? Vamos para a próxima pergunta, né? Na verdade, a Nicole Cristina, né, do 9º ano, ela vai fazer uma pergunta bem inusitada, né? Por que parece que você olha a minha alma? E aí, professora, o que você tem a dizer sobre aí para responder a nossa aluna? Que pergunta mais fofa! Pelo que percebi, você deve ter gostado do meu jeito de ser, do modo com que eu me expresso.
Foi isso que eu entendi através da sua pergunta. É isso, Nicole? Deixe seu comentário para continuarmos esse papo interessante, certo? Tá respondido, Nicole. Obrigado por sua participação. Vamos prosseguir? Agora, vamos falar um pouco sobre os critérios avaliativos, né? Nós temos aí as ferramentas de comunicação e interação. Vamos continuar adotando as mesmas, né? Praticamente. O Google Sala de Aula, o YouTube, que é este espaço que estamos aqui transmitindo esta aula, e o WhatsApp aí com os grupos de cada turma, certo? Sobre o segundo bimestre, a professora Cecília vai aí nos esclarecer. Neste segundo bimestre, seguiremos a mesma lógica do bimestre anterior. Vamos ter videoaulas em que vocês poderão interagir aqui nos comentários do YouTube e terão que copiar o conteúdo no caderno e fazer as atividades propostas na própria videoaula. É importante não deixarem de anexar fotos no Google Sala de Aula, com o conteúdo copiado no caderno. Na sequência, teremos atividades online com questões objetivas. Nestas atividades, vocês já sabem que só copia no caderno quem errar alguma questão, certo? Se errar, já deve ficar atento ou atenta para copiar a questão no caderno e corrigi-la, de acordo com o feedback automático. Neste caso, você também deverá anexar foto do caderno. Também teremos propostas de produção autoral, para que vocês desenvolvam habilidades de escrita e produção de conteúdo autoral, mobilizando tanto a linguagem verbal quanto outras linguagens. Por último, finalizamos com a avaliação bimestral, que vale 5 pontos, somados a mais 5 pontos de todas as atividades anteriores. E teremos novidades neste segundo bimestre. Fique atento ou atenta! A novidade é que teremos o projeto de leitura para os nonos anos. O projeto intitulado Todo Dia é Dia de Ler em Casa terá uma sequência de atividades com foco na leitura e nas Olimpíadas de Língua Portuguesa. A escola Cora Coralina já foi inscrita nas Olimpíadas e a participação de cada estudante é fundamental para que possamos alcançar bons resultados, tanto individuais quanto para a escola. Afinal, a escola somos nós. Você concorda comigo? Eu concordo plenamente, professora. Então, pessoal, o projeto de leitura a gente já desenvolveu também no ano passado, né? Quem estudou aí nos 8º anos comigo, com a professora Edileuza, já tem essa experiência. Este ano nós vamos fazer uma sequência de atividades também envolvendo a leitura, a produção textual, mas vamos tentar fazer algo mais interativo, né? Para a gente poder aí observar a interação em tempo real. Então, nós vamos trabalhar esses 2 projetos, também da Olimpíada de Língua Portuguesa, juntamente com esse projeto de leitura, para não sobrecarregarmos nem vocês e nem nós, professores, certo? Eu não sei se vocês já receberam também esse material chamado MicroKids, né? Que vai envolver aí atividades mais interativas, atividades envolvendo a tecnologia, a gamificação, aí desenvolvendo em vocês habilidades de construir, né, e não apenas de repetir conteúdo. Então vai ser bastante interessante. Vamos aproveitar este material, certo? Vocês podem ir olhando, manuseando, observando o conteúdo dele, mas não façam nada por enquanto. Aguardem o nosso comando, certo? Que a gente vai instruir vocês da maneira melhor possível. Eu, juntamente com a professora Celda, né? E também a professora virtual, a professora Cecília, certo? Para os alunos do ensino médio, esse material anterior que a gente comentou, né, MicroKids e os 2 projetos das Olimpíadas e o projeto de leitura, que vamos integrar em um só, são voltados para o ensino fundamental, no caso, 9º ano. Para o ensino médio, nós temos aí a preocupação de trabalhar o conteúdo do Enem, né, do Exame Nacional do Ensino Médio,
aí sabendo que esse exame ele abre portas para bolsas do SISU, né, que o SISU envolve aí vagas nos institutos e nas universidades federais, e também no ProUni, né, que oferece bolsas para aí o ingresso em universidades particulares, certo? Então vamos tentar trabalhar aí com foco no Enem. Nós temos uma plataforma do governo, né? Enem Agora Vai, que vamos também poder aproveitar. Inclusive, essa plataforma ela oferece aí um espaço para a correção, o envio e correção das redações. Muitas vezes eu, a professora Celda, podemos até não dar conta de corrigir tudo isso, porque estamos aí com muito trabalho, mas vamos tentar trabalhar juntos, inclusive em parceria com essa plataforma Agora Vai Enem. Vamos tentar instruir vocês a entrar nessa plataforma e a fazer as atividades que ali estiverem disponíveis, certo? Então, o pessoal do ensino médio, fiquem atentos, não esperem, inclusive, que nós enviemos, chamemos a atenção de vocês. Vocês devem ter aí a atitude de buscar conteúdo, de estar à frente, né? Porque é uma concorrência, o Enem em busca de uma nota ideal, certo? Então, contamos com a participação de vocês, as perguntas, as mensagens, e aí vamos dar prosseguimento, vamos continuar aí explorando a prova do Enem, que inclusive já começamos a dar uma olhada, né, na última prova do Enem, no bimestre passado, certo? Parabenizo os alunos que fizeram realmente, leram as questões e fizeram a redação, certo? Vamos levar a sério, porque é o futuro de vocês que está aí em destaque, certo? Vamos para o próximo slide. Aqui nós vamos aí trabalhar a atividade inicial, né? A atividade da primeira semana. O tema inicial vai envolver, para os nonos anos, a produção textual de uma crônica. Mas calmem, tá? Que vocês vão ter as instruções em PDF. E o ensino médio, nós vamos trabalhar aí a produção textual voltada para o Enem, que vai envolver a redação no gênero dissertativo argumentativo, certo? Então, vamos aguardar as instruções e os anexos em PDF que a gente vai disponibilizar, tá bom? Agora, a professora Cecília também vai complementar o que eu estava falando. A nossa primeira atividade vai envolver a produção textual, para começarmos a treinar habilidades de escrita. Os temas que serão abordados na produção textual de vocês envolverão assuntos que foram debatidos nesta apresentação, principalmente envolvendo as perguntas que foram feitas na live de estreia e que foram respondidas hoje. Vocês vão poder verificar esses temas nos anexos disponibilizados em PDF na plataforma Google Sala de Aula. Lá também estarão todas as instruções para a produção de vocês. Eu já estou ansiosa para ler os textos. E você, professor Kellyson, também está ansioso? E você, professora Celda? Depois conta pra gente sobre sua expectativa. Sinto que vem texto bom por aí. Realmente, professora Cecília, a gente tem muitos alunos competentes, alunos habilidosos, e esses alunos é que fazem a gente se sentir motivado, né? Seguir adiante, não desistir, porque tem muito talento nesses nonos anos, né? Nono A, B, C, D, E, F, e também no ensino médio, né? Alunos que realmente têm capacidade de ir além, e nós estamos aqui para colaborar, certo? Vamos para o próximo slide, aí finalizando, e aí a professora Cecília vai finalizar com sua Caro e fala. cara estudante, agradeço muitíssimo pela sua atenção. Que possamos ter um bimestre produtivo, sobretudo que vençamos as dificuldades nessa fase difícil para todos, mas sabemos que também é uma fase de muito aprendizado. Não é verdade, professor Kellyson? E você, professora Celda, como está aí o nosso chat? Muitas participações? Não esqueçam, estudantes, de assinar a lista de presença que está disponível no chat. Vou aguardar o contato de vocês juntamente com a professora Celda e com o professor Kellyson. Aqui estão todos os dados para que vocês possam nos contatar. Um abraço e até breve.
Então, obrigado, pessoal, pela participação, os pais que talvez estejam aí assistindo também. Obrigado, professora Celda, por estar acompanhando aí os alunos, né, anotando as perguntas. Lembrando que esta live, assim como a live anterior, vai oferecer um certificado de participação para os alunos que assinarem a lista de presença, certo? A lista de presença que deve estar aí no chat. Pessoal, muito obrigado pela atenção, fiquem bem e nós aguardamos o contato de vocês aí nas plataformas disponíveis, certo?